Podemos sentar? O Evangelho, hoje ele começa com essa pequena exortação: cuidado, ficai atentos. A gente olha essa frase assim, pode dar um certo receio, né? Cuidado, fica atento, né? Mas na verdade esse cuidado, ficar atentos, ele é muito ligado àquilo que diz o finalzinho da leitura da profecia de Isaías, que fala: olha, Deus é um Pai de grandíssimo amor. É como um pai que pega o barro, que não vale nada, que quando a gente pisa, a gente limpa, não quer nem saber, desvia dele, não quer ficar com ele, e pega esse vaso e faz uma grande obra-prima. Esse cuidado é: eu preciso me colocar nas tuas mãos, cuida de mim, Senhor. Eu preciso ficar atento a todas as manifestações dele. Porque o advento é isso, é essa atenção. A palavra advento é esperar aquele que vem. Então, esse é o sentido dessa palavra. Então, eu fico atento a tudo aquilo que o Senhor quer se manifestar em mim. E para isso eu começo a tirar tudo que é do mundo, tudo que não é dele, para que eu fique sensível à manifestação dele, ao toque dele, aquilo que ele tem para me falar, aquilo que ele tem para me dizer, como ele quer me conduzir, como ele quer me amar. Portanto, essa atenção, esse cuidado é algo que deve trazer muita alegria para os nossos corações. Se a atitude é essa, de um barro que se coloca nas mãos do oleiro, reconhecendo aquela fragilidade, reconhecendo quem ele é: olha, Senhor, estou aqui, faça de mim o que queres, eu estou com a atenção voltada para ti. Essa espera da qual o evangelista fala aqui, né? Olha, ele foi para o estrangeiro, mas vai voltar, hein? Fica atento. Ele pode vir de manhã, de tarde, na madrugada, né? Então fica atento. Agora, se a gente é danado, sem vergonha, manipulador, passa pano, que só faz coisa boa quando alguém está nos olhando, quando alguém está nos vendo, quer ser manipulador, quer ser um danado, aí vai ser uma espera agitada, ansiosa, angustiante. Mas se a espera é de alguém que conhece aquele que já se encarnou no meio de nós, Jesus Cristo, que é bom, Ele é bom, Ele é bom. A vinda de Cristo, que se manifestou no Natal, um determinado momento da história, do tempo, esse Deus eterno que se fez carne como nós, é uma manifestação, é uma entrada misericordiosa, é um Deus que não veio para nos punir, nem para nos julgar, nem para nos condenar, mas para nos amar, para nos sanar, para nos sarar, para nos curar, para nos fazer pessoas novas. Pensa no Padre Gilson, por exemplo, né? Que era ali um homem jogado lá na sarjeta, lá na Cracolândia, pipeiro, dava as pauladinhas dele, não estava longe do amor de Deus. De repente alguém olhou para ele, e aquele olhar e aquela voz: Jesus te ama, entrou de uma certa forma que visitou a escuridão da gruta do coração dele, tirou ele daquela situação e fez dele um padre. E hoje ele é sacerdote eternamente junto ao único sacerdote, Jesus Cristo. Porque todo sacerdote aqui, como todo batizado, é presença de Deus, é representante de Jesus na face da terra. E o sacerdote, como aquele que guia o povo, que conduz, né? Imagine a Missão Belém se não tivesse Padre Jean Pietro, a irmã Cacilda, se não tivesse pessoas para nos conduzir, para nos guiar, para nos apontar. Você também, no seu sacerdócio régio, se você falou: poxa, esse Deus é tão amoroso, eu também preciso deixar que esse amor transborde e recaia sobre outras pessoas. A Missão Belém é essa manifestação dessa graça amorosa de Jesus, de Deus. E aí você olha o Padre Gilson e fala: poxa vida, como Deus, como não acreditar em Deus, como não contemplar a mão de Deus, a graça de Deus. Quem entra nessa casa aqui, só de entrar,
Como não perceber o amor de Deus? Como não perceber a moção de Deus? Aqueles que estão nas nossas casas de acolhida, como não perceber, como não ver esse amor de Deus? Então essa atenção nossa a esse Deus que vem, não deve ser uma atenção aterrorizante, mas uma atenção de um Deus que continuamente se manifesta na minha vida e que prova o seu amor por mim. Então uma espera dócil, uma espera feliz, uma espera jubilosa, uma espera alegre. Dá para entender, gente? Então, essa atenção, esse cuidado que a gente tem que ter é desse Deus amoroso. Então, um cuidado, uma atenção alegre. Tem alguém aqui que já se apaixonou na vida? Levanta a mão aí. Só isso. Levanta a mão aí sem vergonha, não é motivo de vergonha, não. Quando você se apaixonou na vida aí, né, esperava a tua amorosa para vir, ou o teu amoroso para chegar, como que você esperava? Via qualquer rumorzinho, será que é ele? Será que é ela? Aquela esperança, aquela vigilância, aquela vigília, você ficava vigiando, né? Vai chegar, não vai chegar? Ai meu Deus, está chegando. É a mesma coisa, essa vigília desse Deus que virá. Só que essa segunda vinda virá na sua justiça, né? Vai separar a cabra dos bodes, dos cabritos, das ovelhas, bons e maus. Vai colocar os maus para a esquerda, os bons para a direita, né? Vai fazer bem aquilo que vai fazer aquilo que ele deve fazer. Mas se eu já aqui, que já reconheci a primeira vinda de Jesus, opa, um Deus que se fez homem como eu, ele vai vir na sua segunda vinda de maneira gloriosa. Mas tem uma terceira vinda, e essa terceira vinda é antes da segunda, é a vinda do cotidiano, de Deus que se manifesta em nós. Quando você acorda de manhã, reza o terço, e aí é clicado na tua televisão, no seu, onde você está, aí toca aquela musiquinha. Bom dia, queridos irmãos. Hoje, no Evangelho, vamos meditar. Aí você está lá atento e ouve aquela palavra, e aquela palavra vai tocando o teu coração, vai entrando dentro de você. Aí você, poxa vida, diante dessa palavra, eu sinto que Deus me pede para mim viver assim hoje, para mim viver assado. E aí eu vivo com a cabeça atenta à palavra, escrevo na minha mão, né? Faço a tatuagem de Jesus, né? Tatuo a palavra na minha mão. E aí vou ali tentando viver a palavra, aí se dou aquela falhadinha, aí puxa vida, aí vou lá à noite, Jesus, perdão por isso aí, não consegui, pisei na bola, não fui crabra arretado que nem deveria ter do Senhor, cheio da tua graça, cheio do teu amor, mas amanhã eu vou tentar ser melhor, foi mal, né? Obrigado Jesus por isso, por aquilo outro, eu consegui viver o propósito assim, e aí essa visita vai entrando. Aí é uma visita gostosa, aquela palavra vai incendiando meu coração. Eu falo, nossa, como é bom, como é da hora, como é gostoso viver na presença de Deus. Aí rezo aquele terço gostoso, saboroso. Aí de repente subo lá na capelinha, fico diante de Jesus, sinto aquela paz. E Deus vai me visitando. Aí recebo a Eucaristia. Quem não é batizado vai recebendo os cursos, aquelas palavras que vai entrando no coração e o Deus que vai convencendo, falando, ô Cabral, vamos lá, seja batizado também, quero purificar os teus pecados. Aí de repente você chega aqui moído de tanto pecado, pecado original e mais um montão de outros. Aí Jesus vem, te lava, te limpa, aí você fala, nossa Senhora, que visita gostosa. Então você vai recebendo essas visitas que anseia no teu coração. E aí Jesus, quando você vai vir na sua segunda vinda, na sua glória eterna? Já pensou? Já é bom aqui do jeito que é. Imagina quando o Senhor vier na sua segunda hora, ele não vai ter mais tentação, não vai ter mais provação, não vai ter mais angústia, não vai ter mais dificuldade. Aquele irmão que era um pouquinho assim, ruinzinho, xarope de conviver,
ele vai deixar de ser xarope, vai virar mel, né? vai ser gostoso de viver com ele, vai ser maravilhoso. E também, você no caminho, você vai percebendo as maravilhas dele, né? Que vai ficando um xaropinho mais adocicado, né? Quantas pessoas chegam rude, brava, marruda, e aí as visitas de Jesus vão chegando e vão entrando, e aquela pessoa vai mudando, vai se transformando, se transformando, se transformando, se transformando, e Deus vai fazendo de nós aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele quer. Assim como Ele fez do Padre Gilson, um padre segundo o seu coração, assim como Ele fez comigo, né? Esse padre aqui, que quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz um retiro, gostei demais. Não fiz o retiro como devia, né? Não sou um exemplo a ser seguido, porque o retiro era de 2 dias, só fiz 1 dia. Já começou assim, já fui terrível. Aí no primeiro, aí no primeiro dia. Daí no primeiro dia do retiro começou, né? Aquelas musiquinhas que a Silda vai lembrar do nosso tempo. Levante Cristo alto, bem mais alto. Levante Cristo alto, bem mais... Levante Cristo alto. É Ele que tem que me levantar, não eu que tenho que levantar Ele, né? Aí erguei as mãos e dai glória. Os animaizinhos, eu vi aquele povo dançando aqui. Eu falei, meu, que ridículo, meu. O que eu tô fazendo aqui? Que povo besta. Aí o povo tudo... Eu não sei, parecia garoto propaganda da Colgate, da Colinos, né? Sorria, mas tá sorrindo por quê? Não é? E aí fui vivendo aquele dia, um conflito interior, e aí chegou o momento da tarde, do retiro, e aí Deus me pegou na curva, né? Jesus me pegou na espreita, e aí eu senti aquele amor de Deus, né, através da pregação, através do Espírito Santo, senti aquela força. Eu falei, nossa, é bom ser teu, eu estou feliz, estou sentindo alguma coisa nova dentro de mim, né? E eu me lembro que aquele dia, com 15 anos, eu falei, eu vou ser padre. Aí depois eu lembrei, mas padre não pode ter mulher. Não vou ser padre não. Não vou ser padre não, como que eu vou aguentar viver sem uma pessoa do meu lado? Tá maluco? Né? Só que aí eu fui caminhando com Deus, né? E eu falei para Deus, olha Deus, eu quero agora viver uma vida de santidade. Então aquelas maluquices que eu fazia antes da vida com Deus, né? Uma vida meia desenfreada em tantas coisas, sobretudo no campo afetivo. Eu falei, ó Jesus, eu queria arrumar uma namorada, mas uma namorada santa, uma namorada que eu conseguisse viver a pureza. Sim, fui buscando, e eu me lembro que eu via uma moça bonita na igreja, que moça bonita, né? Olha que legal, deixa eu conhecer ela. Aí ia bater papo, aí via às vezes que a conversa não tinha uma boa resenha, eu falei, sai fora. Aí de repente percebia que tinha uma boa resenha. Aí depois ia lá na casa dela. Aí quando eu ia na casa, as pessoas quando estão em casa estão mais à vontade, né? Então quando eu via que usava umas roupinhas pegava aquelas roupas meio estranhas. Aí eu falei, isso aqui não vai dar certo. Mas aí Deus me deu uma pessoa muito boa de Deus, que eu namorei 9 anos, sou muito de Deus. E ali eu vivi 9 anos de castidade, pureza. E ali eu fui percebendo, falei, rapaz, parece que não, mas eu sou capaz de viver essa castidade aí, hein? Eu sou capaz de viver essa pureza. E aí eu me sentia sempre atraído pelas coisas de Deus. Às vezes tinha um compromisso marcado, deixava para ir para as coisas de Deus. E sempre para as coisas de Deus, sempre para as coisas de Deus. E ia na rua, gostava de visitar os travestis, gostava de ir nas biqueiras perto que tinha da minha casa, lá que eu morava numa periferia, numa favela, né? Essa favela lá de São Bernardo, Regina, enfim, Vila Esperança, Favela Naval, enfim, aí gostava de ir falar do amor de Deus para aquelas pessoas, ele levava um monte de gente para os retiros, e fazia isso, fazia aquilo, e aquilo me enchia, me completava. Aí quando eu tinha que trabalhar, fazer outras coisas, me dava uma tristeza. Eu falei, minha vida poderia ser isso, né? Evangelizar toda hora, falar do amor de Deus sempre, estar nas coisas de Deus, rezar.
E aí eu fui percebendo, né, um chamado de Deus. Infelizmente, também na minha trajetória com Deus, quando eu tinha 15 anos, né, que eu fiz essa experiência, até 25 anos quase, eu não tinha um diretor espiritual, não sabia nem que existia isso, né, caminhando 10 anos da igreja, não sabia que existe direção espiritual, é grave, né, mas não sabia. Mas aí, como Deus é bom, né, eu fui percebendo isso no meu coração. Aí um amigo meu falou, eu vou numa missa aí, tem um padre que ele conversa com as pessoas, né? E era a missa que tinha lá no Conquista, da Fraternidade do Caminho, com o padre Gilson. E ele atendia o povo lá, né? Tinha que pegar uma senha, ele era muito disputado, um padre disputadíssimo, assim. Para falar era uma luta, assim, é quase como ganhar na loteria. E aí eu fui, conversei com ele, comecei a explicar as coisas que aconteciam na minha vida. Eu já estava meio assim, já estava querendo terminar o namoro, né? Depois de 9 anos. Preparado já para casar. Aí eu falei, na verdade aconteceu uma situação, né, que me decepcionou um pouco, porque eu queria viver, eu conhecia as comunidades, conhecia as vidas de Deus. Meu sonho era ter uma casa de 3 andares, né? Na parte de baixo morar com a minha esposa, a parte do meio acolher algumas pessoas necessitadas e ter um salão na parte de cima de casa. Esse era o meu sonho. E aí eu fui falar com essa pessoa que eu ficava, essa pessoa, não, mas meu sonho não é esse, eu queria só ter você, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, não quero, é muito pouco, né? Mas eu já estava também já não estava querendo mais viver aquele relacionamento. E aí eu fui bravo lá, reclamar com o padre. Falei, pô, padre, eu tenho esse sonho, esse desejo, então aquela pessoa não quer viver comigo, poxa, que ruim ela é. Aí ele falou assim, primeira pergunta que me deixou bugado, sabe quando vem o login no computador, que fica... Aí ele falou assim, mas quantos outros casais você conhece que quer viver assim como você? Aí eu fiquei... Falei, eu não conheço. Aí ele falou, então, se você não conhece... Será que o problema está nela ou o problema está em você? Eu falei, qual o problema em mim? Tá louco, eu era peitudo, folgado pra caramba. Continua ainda sendo, né? Preciso me converter, estou me convertendo, hein? Aí peitudo, folgado pra caramba. E como assim? Como eu sou o problema? O problema é ela, isso e aquilo. Não, olha isso, olha aquilo, pensa, medita e tal. Ele falou, quem vive desse jeito aí? Quem quer viver desse jeito que você está vivendo? Aí eu falei, não sei, às vezes eu vejo religioso, padre, as freiras. Foi então, ninguém vive desse jeito casado, né? Tá vendo aqui, ó, tem esse monte de freio aqui, vive desse jeito que você está falando, mas ninguém é casado. Ninguém tem namorada, ninguém tem namorado. Aí eu falei, rapaz, acho que esse padre tá certo, viu? Aí foi essa primeira conversa. Aí eu falei, a gente pode conversar uma outra vez? Ele falou, pode, vem cá, a gente bate um papo, vou dar preferência para você. Então eu virei cliente VIP dele. Aí entrou uma segunda vez, aí fui conversando com ele, eu falei, eu meditei naquilo que você falou, eu acho que eu queria tentar experimentar. Ele falou, faz o seguinte, né? Naquela época eu trabalhava, fazia faculdade, tinha namorado. Ele falou, larga tudo aí na tua vida, tenta um momento aí para largar tudo aí e vai rezar. Fica aí, se você conseguir aí uns 2, 3 meses assim para se retirar, ficar com Deus, rezar, depois você vai conhecendo as comunidades que você gosta. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Aí a faculdade eu tranquei. Eu falei, como que eu vou falar no trabalho que eu vou ficar 3 meses sem trabalhar? Tá doido? Aí, por graça de Deus, eu falei, bom, vou fazer o seguinte. Aí falei com o chefe, ele falou, não é possível não. Eu falei, se eu arrumar alguém e treinar e assumir o meu lugar? Aí ele falou, mas como vai arrumar alguém e tal. Aí arrumei uma pessoa, treinei ela por 1 mês, e ela ficou no meu lugar. E aí eu fui. Aí fiz esse tempo de oração, experimentei algumas vidas comunitárias, e depois desses 3 meses eu já voltei decidido. É isso que eu quero. E aí depois comecei a estudar, e aí foi que entrou a Missão Belém na minha vida. Eu era meio doidinho, porque assim, eu gostava de evangelizava muita gente torta, de drogado, enfim, bem tipo nós aqui da Missão Belém. E aí o que acontecia? As pessoas vinham, eu promovia um retiro, as pessoas viviam essa experiência de Deus, e depois eu falava, tchau gente, que Deus vos abençoe. Aí o que acontecia? As pessoas chegavam para mim e falavam, Paulinho, mas se eu
for embora, eu vou voltar à minha vida de antes, eu não sei muito como fazer, eu vou cair. Eu vi que aqui é grande, né? Tem um espaço bonito, era Araceli, né? Aí era, tem um espaço bom, bonito, será que eu não poderia ficar aqui com vocês? E tinha 2, 3 pessoas que moravam lá. Aí eu falava, vai, fica. Vai ficando aí, vai ficando. A casa tinha quase 40 pessoas. Imagina, mas tinha de tudo: homem, mulher, travestis, tinha tudo naquela casa. Então imagina, as pessoas zoavam, usavam droga lá dentro. Aí eu falava, agora você vai embora. Senão você sabe que não pode fazer isso. Aí eu, me perdoa. Não, eu prometo que eu não vou usar mais. Aí eu não aguentava, aí eu falava, então tá bom, fica. Aí quando virava as costas, usava de novo, eu falei, agora você vai embora. Poxa, não prometo, é a fraqueza. Então tá bom, fica. Eu só sei que eu não conseguia mandar ninguém embora. Eu era mole, e a casa virou... Imagina, dá para imaginar, uma casa sem muita regra, sem muita disciplina. E aí foi aí que apareceu o Padre Jean Pietro, a irmã Cacilda, na minha vida. Né? Naquela época eu estava estudando, e eu me lembro, esses dias do aniversário do padre, eu acordei, rezei pelo dom da vida do padre, eu lembrei como se fosse hoje, o padre descendo junto com a Cacilda, a rampinha lá da Araceli, e eu me lembro que a Cacilda estava vestida de saia marrom, o padre estava com uma camisa xadrezinha, sabe aquelas do parquinho? De prezinho, azulzinha e branquinha, aquelas camisas de prezinho, uma calça marrom, um chinelinho azul celeste. Eu falei, é padre isso aí? Um jeito meio caipirinha assim, né? Humilde. E aí ele entrou lá, viu as rodas que tinha no sítio, falou, olha, aqui talvez tenha alguma coisa. Aí ele me pegou, né, com o jeito dele, sabe quando o padre pega pelo braço e fala, vem cá meu filho, senta aqui. Quem é você? Fala um pouco. Aí eu comecei a falar, estou fazendo filosofia, contei minha história e tal. Aí na mesma hora ele já falou, olha, não sei o que, se quiser vir morar comigo, e isso e aquilo, eu te apresento para o Dom Pedro, e não sei o que lá, eu vou te ajudar, e isso e aquilo. Mas aí foi isso, falou... E aí eu fiquei entusiasmado, né? Depois vim, conheci a favela, morava de favor ainda, né? Não tinha ainda nenhum irmão, não tinha nenhum missionário homem, era só as irmãs, Cacilda, a Cidinha, a Sandrinha, a Chiara, a Miriam, enfim, Luciana e Judite. E depois a casa lá, né? Que tinha lá em São Miguel Arcanjo, tinha uma casa... São Miguel Paulista das crianças, exatamente. Depois a Silvia Marlene, era isso, essa era a missão, não tinha mais nada. Né? Então também poder contemplar tudo que Deus fez ao longo dos anos foi algo maravilhoso. Então eu percebi, me senti acolhido aqui e senti que aqui poderia ser a minha vida. Né? Eu lembro que eu era o mais de todos, eu era o menos provável que deveria ficar. As pessoas já vinham radicais, raspava cabelo, usava chinelo, isso e aquilo. E eu com meu topetinho, com meu sapato, com meu gel. Um dia até assim, burrice, acabou meu rolon. Eu cheguei, opa, Pedro, você tem um rolon para emprestar aí? Porque acabou. Ele não usava, né? Eu nem me toquei, eu nem percebi. Então eu era aquela pessoa assim, mas aí eu fui ficando, fui observando, fui deixando esse carisma entrar no meu coração, e aqui estou eu, fui percebendo as visitas de Jesus na minha vida, cada episódio natalício de Deus no meu coração, cada episódio natalício de Deus no meu coração. E uma coisa assim que eu percebi na minha vida, hoje como padre, feliz demais, né? Sinto que nasci para isso, não me vejo fazendo outra coisa. Os meus melhores momentos da vida é a missa, é quando posso atender uma confissão, quando dou uma unção dos enfermos. Tudo que eu faço é muito bom.
mas não se compara o momento da Santa Missa. O momento que eu estou ali diante de Deus, podendo me unir ao sacrifício de Cristo. E é bom demais, bom demais, bom demais fazer a vontade dEle. Perceber que Ele tem um plano especial para cada um de nós e que Ele tem um plano especial na minha vida e poder corresponder a esse plano, mesmo com as lutas, dificuldades, mas vale a pena. Portanto, quando a gente vive bem com Jesus, esse chamado, eu vos digo a todos, vigiai, ponto de exclamação, é uma vigília feliz, é uma vigília alegre, é uma vigília ansiosa pela plenitude daquilo que há de vir, né? Vale a pena ser de Deus, vale a pena dar tudo para Deus, porque ser de Deus é bom demais. Portanto, nós que estamos aqui, que fomos chamados para essa obra, para essa missão, Deus que fez a missão para nós, tenhamos um coração grato, nos dispomos a Ele, porque não dá, né? Não dá para ser frango de engorda, né? Famoso frango de engorda, engorda de tanta bênção e quer ficar tudo para vocês, vai morrer, né? Colapsado de tanta injeção espiritual. Então eu preciso dar, me entregar, me doar. Mas esses dois movimentos, amar Jesus e amar Ele no próximo, amar Jesus e amar Ele no próximo, porque Ele mesmo falou, toda vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, é a mim que o fizestes. Por isso que quem trabalha com os idosos, os doentes, quem está aqui na Casa Guadalupe, talvez sejam as pessoas mais felizes da Missão Belém, porque está com Cristo no irmão, no pobre, e toca o Cristo na vida dos sacramentos. E nada é melhor do que ser dele. Portanto, irmãos, sem me delongar muito, né? Eu queria que a gente pudesse deixar esse oleiro moldar nossas vidas, que essa vigilância, que esse cuidado, essa atenção, seja uma atenção feliz e alegre de alguém que percebe essa visita de Deus continuamente em nós, sabendo, como diz São Paulo, que escreve na carta aos Coríntios, na segunda leitura, Ele nos chamou a uma comunhão com Ele, através do seu Filho. E essa comunhão se dá nos sacramentos, se dá em tudo aquilo que eu já falei. Portanto, vivamos com o coração aberto, com essa atitude, com esse coração, percebendo esse amor de Deus que se manifesta continuamente em nós. E quando as coisas estiverem difícil, complicada, seja prudente, reza, reflita, coloque o teu coração em Deus, peça para que Deus transforme. E não sejamos medíocres, falsos, e ficar botando a culpa nos outros. Aquele irmão me roubou a bênção. Me roubou a bênção, me roubou. Eu estava bem aqui até tal fulano chegar e não sei o que, tal. Poxa vida. Às vezes Deus colocou tais pessoas no meio de nós só para que a gente pudesse exercitar mais o nosso amor. E para que a gente pudesse amadurecer nas virtudes, para que a gente pudesse ser mais dele. Porque ele falou, né? Amar só quem a gente ama, até os manos da rua, até quem é criminoso faz isso. Mas amar inimigo, amar quem não nos quer bem, aí o bicho pega e o chicote estrala, né? E o pior de tudo é que quem está, às vezes, até conosco não é inimigo, mas mesmo assim nos parece inimigo, porque às vezes o nosso coração ainda não está configurado ao coração de Cristo, ao amor potente dessa graça de Deus. Nos deixemos transformar por esse amor, por essa graça. Vale a pena ser de Deus.